Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Hélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal, Morro da Carolina, no Jacatirão, em Duque de Caxias, na congregação Jardim Santa Marta, Belfor Roxo, e na congregação Nova Campinas, Duque de Caxias, para estudar aqui, para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando nesse primeiro trimestre do ano 2024, lições bíblicas, classe de adultos da CPAD. O tema da lição é o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Hoje, lição 6, igreja, organismo e organização. Textual: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Atos 6:3. Verdade prática: a igreja é um organismo vivo, contudo, como toda estrutura viva, precisa ser organizada. Atos 6, de 1 a 7. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Este parecer contentou a toda a multidão e elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Vamos então aqui na nossa introdução da lição de hoje. Nesta lição vamos conhecer a igreja como um organismo e uma organização. Veremos que não existe função sem forma, nem organismo sem organização. Isso nos ajudará a evitar os extremos. Uma igreja sem nenhum tipo de liderança visível ou uma igreja estruturada em um institucionalismo rígido que acaba por sacrificá-la. Conheceremos também os 3 principais sistemas de governos adotados na tradição cristã ao longo dos anos, em qual os quais deles da nossa igreja se enquadram. Sublinhamos que nenhum destes modelos de governo eclesiástico é mau em si mesmo, porém, como tudo que é humano, estão sujeitos a acertos e erros. Portanto, o padrão exposto no Novo Testamento deve ser buscado como parâmetro. Então, nós vamos estudar a igreja como organismo, é uma coisa, e como organização é outra. Organização, especialmente nesta lição, vai ser dito sobre os modelos de governo da igreja. Como o autor da lição disse aqui, eles não são maus em si mesmos, ou bons em si mesmos. Eles têm os seus defeitos, têm as suas virtudes, e não podemos dizer que esse é o melhor ou aquele é o melhor. Desde a introdução, queremos dizer uma coisa para os irmãos que estarão assistindo esta aula. Nós somos da Igreja Metodista Pentecostal. Estudamos uma revista da Assembleia de Deus. O modelo de governo da Igreja Metodista Pentecostal é um, e o modelo de governo da Assembleia de Deus é outro. Logicamente, a tônica da lição será não defender, mas tentar mostrar que o modelo da Assembleia de Deus é um bom modelo e tal, e nós não discordamos disso, e discordamos de nenhum modelo daqueles que serão apresentados, principalmente no ponto 3. Mas entendendo que a nossa denominação não tem o mesmo modelo da Assembleia de Deus, a Igreja Metodista Pentecostal, os ramos do metodismo. E, logicamente, todos os modelos, todos eles procuram seguir o parâmetro do Novo Testamento. Não existe um texto na Bíblia expresso para dizer que a igreja tem que ser neste modelo. Esse modelo foi criado pelos homens durante o tempo
como a gente já falou de denominações aqui, a igreja são os crentes em Cristo Jesus, de todas as denominações, aqueles que realmente estão servindo ao Senhor. Isso foi dito numa lição da Escola Dominical, e é lógico que é verdade. Qual é a igreja de Cristo numa cidade? Não existe uma denominação que seja eu sou a igreja de Cristo, os outros não são, não existe isso. Todos os crentes seguindo o Senhor verdadeiramente, vivendo uma vida de consagração ao Senhor, esses são a igreja de Cristo. E assim, cada uma delas segue um modelo de administração, um modelo eclesiástico, que nós vamos ver aqui e que nós vamos estudar isso como parte de organização. Então vamos ver aqui o primeiro ponto, a estrutura da igreja cristã. Vou pedir licença para tomar um copinho d'água aqui, que a garganta está um pouco falhando. A igreja como organismo. O organismo é visto como um conjunto de órgãos que constituem um ser vivo. Nesse aspecto, um corpo com as diferentes funções de seus órgãos e membros é entendido como uma estrutura física de um organismo vivo. Metaforicamente, a igreja é definida como o corpo de Cristo, como está em 1 Coríntios 12, 27, estudamos uma lição praticamente só sobre este assunto. Um organismo vivo, cuja cabeça é Cristo, já estudamos isso também em lições anteriores. Assim como o corpo funciona pela harmonia de seus membros, da mesma forma também a igreja. Os membros não existem independentemente uns dos outros. Portanto, como corpo místico de Cristo, a igreja existe organicamente. Então, voltando ao que nós falamos um pouco na introdução, o que ele está dizendo aqui, vimos lições anteriores. O corpo de Cristo somos todos nós, que somos remidos e lavados no sangue do Cordeiro, independente da denominação a qual nós cultuamos a Deus nela. Fazemos parte dela, somos membros dela. E para que funcione como um órgão, como é que o organismo funciona? Vários órgãos que o tornam vivo. Nós estamos isso no corpo. A mão não pode dizer que não precisa do pé, a cabeça não precisa dizer que não precisa do pescoço, o rim não pode dizer que não precisa do coração. Não, todos os órgãos são importantes para o funcionamento do corpo. E aqui, metaforicamente, mais uma vez, como ele diz aqui, todos nós, de qualquer denominação que servimos ao Senhor, dependemos uns dos outros para que esse corpo de Cristo funcione perfeitamente para a glória de Deus e, como estudamos na semana passada, a missão da igreja possa ser cumprida. Isso é a parte da igreja como organismo. A igreja como organização. A forma de organização da igreja primitiva era simples, mas todavia existia. Por exemplo, a igreja seguia a liderança centralizada dos apóstolos. Aqui há vários textos, eu não vou ler todos, mas alguns eu gostaria até de ler, para que os irmãos entendessem bem. Então, vou ler esse aqui primeiro. Atos 16, 4. Vamos lá. E aqui, se for ler vários textos, estão todos em Atos mesmo, porque Atos é o único livro histórico do Novo Testamento e que conta parte da história da igreja neotestamentária. Atos 16, 4 nos diz o seguinte: e quando iam passando pela cidade, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciões em Jerusalém. Daqui a pouco eu comento isso. Desta forma, os apóstolos doutrinavam a igreja, Atos 2,42, está claro lá no teu texto, cuidavam da parte administrativa, Atos 4,37, instituíam lideranças locais, Atos 6,6, que é os diáconos, ou 14,23, reuniam-se em concílio, isso aí daqui a pouco não vamos comentar, Atos 15, 1 a 6. Por outro lado, precisamos diferenciar uma igreja organizada e uma igreja institucionalizada. A organização é saudável, o institucionalismo não. A organização permite à igreja, como estrutura social, se movimentar. O institucionalismo a enrijece e a neutraliza. Uma igreja organizada se mantém viva, uma igreja institucionalizada caminha para a morte. Então, a igreja era organizada. Vou começar pelo concílio, porque quando diz aqui que a igreja obedecia à liderança centralizada dos apóstolos, o que aconteceu? Paulo saiu pregando, junto com Barnabé e tal, depois Silas também, e aí alguns vieram, os gentios vieram se converter. Quando
eles vieram trazer o relatório de tudo que tinha acontecido. Entre os judeus de Jerusalém que começaram a igreja, havia se convertido na igreja de Jerusalém alguns que eram fariseus no judaísmo. Então, tentaram levar para um costume, para uma regra da igreja, que os gentios que se convertessem precisavam se circuncidar, que isto era feito pelos judeus. Jesus nunca colocou nenhuma dessas ideias na pregação dele, de necessidade de circuncidar. Os apóstolos eram circuncidados porque eram judeus. Mas Jesus nunca deu essa ordem para ninguém. E aí foram discutir um concílio. Então os apóstolos, a liderança e tal, e discutiram, e no final do concílio só chegaram à conclusão. Gentios convertidos só precisavam não comer a carne sufocada, não comer com sangue, evitar a prostituição. Escreveram isso, e através de Paulo e Silas foi enviado para a igreja, e quando aqui lemos 16:4, está claro isso. Ou seja, as igrejas locais, a igreja de Corinto, a igreja de Éfeso, a igreja de Filipe, a igreja em Colossos, a igreja na Galácia, e outras que não temos citadas ali nas cartas de Paulo, eram igrejas que recebiam a orientação doutrinária, recebiam a orientação de como se portar dos apóstolos. Isso é organização. Quando ele fala aqui de institucionalização, é quando a igreja passa a ter regras tão rígidas e a igreja em si, a regra em si, o modo de governo dela em si, ser mais importante do que a própria igreja. E aí passa a ser institucionalizada e não somente organizada. E aí pode realmente constituir problemas na vida espiritual da igreja. Ele aqui chega a dizer que a igreja institucionalizada caminha para a morte, ingese e se neutraliza, enfim, uma série de coisas acontece. Isso pode acontecer com qualquer denominação. Ele, não sei se ele está querendo dizer isso, mas também não vou entrar no mérito, de algum tipo de sistema de governo da igreja, que vamos estudar no ponto 3, possa levar à institucionalização. Mas creio que qualquer um deles pode levar, e a igreja tem que ter cuidado com isso. Primeiro de tudo, era um organismo vivo, dependente um membro do outro. Agora vamos ver, organismo e organização. Ele primeiro falou a igreja como organismo, a igreja como organização, terminando o ponto 1, organismo e organização. Vimos que a igreja, como o corpo de Cristo, é um organismo vivo e uma organização. Ela existe como organismo e como organização. Nesse aspecto, podemos dizer que não há organismo sem organização, todo organismo precisa de organização, mesmo as estruturas mais simples. Alguns acreditam que a igreja existe somente na forma de organismo e rejeitam toda forma de organização para ela. Então, por exemplo, para essas pessoas não deve haver liderança ou estrutura alguma. Entretanto, de acordo com a Bíblia, encontramos a igreja como forma de organismo e organização. Aqui num subsídio que tem na revista do professor, subsídio Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal. Este é o livro de onde saiu o subsídio, escrito por Stanley Orton, um livro da CPAD. Ele cita que algum grupo aqui, como os Quakers e os irmãos de Plymouth, eles têm uma estrutura que não aceitam a organização de jeito nenhum. Então funcionam sem organização. Esses extremos precisam ser evitados, como ele disse no ponto anterior. Não dá para você ir para a institucionalização, ou seja, a igreja, a regra geral da igreja, ou a estrutura geral da igreja ser maior do que ela como organismo. A igreja precisa ter organização, e ela vai se manter na sua organização, vai ter as suas ordens e está tudo certo. Não pode simplesmente desprezar qualquer tipo de organização. Até porque, entre outros fatos, não é esse o fato principal, no Brasil, para você ter uma denominação funcionando, não queremos chegar aqui e dizer, não, a denominação é humana, não precisa e tal, Deus não criou a denominação. Entendemos que a denominação é humana,
mas que é necessário existir. Deus permitiu que ela existisse, e hoje existem todas elas centradas na palavra em Cristo, são bênçãos na obra do Senhor, ganham almas, Deus opera seus milagres, embora tenham diferenças doutrinárias, diferença de administração, mas todas são bênçãos na mão do Senhor, aquelas que verdadeiramente vivem a palavra, são centralizadas na palavra e têm a palavra como sua única regra de fé e prática, a salvação somente em Cristo, ok? Então, não podemos, se você começar uma denominação, você tem que registrar ela tem que estar, e hoje, meu amado irmão, tem até regra para estatuto da igreja. A Igreja Metodista Pentecostal é uma pequena denominação, mas bastante organizada. E de 4 em 4 anos, daqui a pouco vamos falar do sistema administrativo, a gente faz um concílio e reforma o nosso estatuto, o que nós chamamos de Constituição da Igreja Metodista Pentecostal, e este estatuto é registrado em cartório. Cada vez que passa, o cartório exige mais coisas, e não é o cartório que exige, são as leis implementadas pelos governos aí que estão à frente do Brasil, que fazem que a igreja se adapte. Não que a igreja tem que se adaptar e lá o governo diz que pode aceitar certo tipo de prática. Não é esse tipo de prática não. Mas em algumas nomenclaturas, algumas coisas, tem que ser tudo ali bem colocado e bem entendido, para que amanhã não haja nenhum problema. Então a igreja, ela existe como organização. Ela precisa estar ali organizada. Mas ela, em primeiríssimo lugar, ela tem que ser um organismo vivo, porque ela veio de Cristo e veio para dar vida. Cristo veio dar vida com mudança, e nós estamos aqui como igreja para fazer a obra do Senhor, anunciar o Evangelho da salvação, da libertação de Cristo. Eu estou correndo um pouco mais no primeiro ponto e talvez no segundo, porque no terceiro, onde vai ser essa diferença de forma administrativa, talvez a gente gaste um pouco mais de tempo. Existem 4 subdivisões e temos que explicar um pouco cada uma, ou falar cada uma delas. Vamos para o ponto 2. Igreja é um organismo vivo e organizado. No seu aspecto local, no contexto do Novo Testamento, a igreja existe localmente como comunidade organizada. Dessa forma, havia a igreja que estava em Roma, Corinto, Éfeso, etc. Como organismo vivo, a igreja do Novo Testamento era organizada, por exemplo, ela se reunia, Atos 2:42, e orava, Atos 2:42, novamente, e 12:12. Contudo, enxergava as demandas sociais que precisavam ser atendidas, Atos 4:35, instituiu o diaconato, Atos 6:2-6, elegeu lideranças, Atos 14:23. Vamos ler isso aqui, elegeu lideranças. Mais uma vez, Atos Apóstolos, que será talvez o texto mais básico que a gente vai ler, porque, como eu disse, é a história da igreja neotestamentária. E é daqui que a gente tira a nossa orientação. E havendo-lhes por comum consentimento, eleitos anciões em cada igreja, orando com Jesus, se encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Enviou seus primeiros missionários, já estudamos isso muito no trimestre passado, a igreja de Antioquia, Atos 13, 1-4. Todos esses fatos mostram o organismo vivendo e agindo de forma organizada. Então, a igreja local era então fazer isso, e continua sendo hoje, independentemente de administração. Pode ser que uma denominação ou outra, uma liderança local dependa da uma liderança acima. Em alguns sistemas, a igreja local ela aparece mais, né? É ela que faz tudo isso. Então, independente de uma coisa ou outra, igreja como organização tem lá a igreja primitiva, instituto de diáconos, anciões, colocou lá, como está no texto de Atos, Atos 14:23, enviou os missionários, fez um trabalho social, como está em Atos 4:35, ajudava as pessoas, enfim, tudo aquilo que era necessário fazer. Como eu disse no final aqui, um organismo vivo agindo de forma organizada. Não pode simplesmente
nós somos de Cristo, somos igreja, como nós dissemos, alguns grupos aí, e não tem nenhuma organização em termos de cargos, de funções. Ele aqui disse na introdução da lição, não existe função sem forma, nem organismo sem organização. Então, é necessário que pessoas sejam incumbidas de certas atividades, sejam treinadas, sejam discipuladas, sejam orientadas, se coloquem ali e façam cada um a sua parte na igreja. A igreja não está... até quando o Paulo fala sobre os dons espirituais, nem todo mundo fala língua, nem todo profetiza, cada um faz uma parte. Na igreja, Deus instituiu pessoas para serem pastores, outros para serem presbíteros, outros para serem diáconos, diaconisa, outros para trabalhar na área social, outros para serem instrumentistas, que esses instrumentistas podem ser também um pastor. Eu sou um pastor e toco o instrumento. Não eu sou o principal instrumentista da igreja, porque temos instrumentistas. Mas se porventura, numa congregação, em Santa Marta, por exemplo, no momento não temos ninguém que toca guitarra. Então, quando eu estou presente no culto, eu toco a guitarra. Na Campinas temos um guitarrista, em Caxias temos um guitarrista, mas às vezes o guitarrista tem um compromisso, estudo, alguma coisa, não pode estar no culto, então eu vou lá então eu sou pastor instrumentista. Mas tem pessoas que podem apenas, um irmão em Cristo, ser aquele que foi colocado ali por Deus para tocar o instrumento. Enfim, são várias funções. E tudo isso depende de uma organização. Vai diferir de cada sistema, de cada igreja? Sim. Mas todos trabalhando para que o nome de Deus seja glorificado e exaltado. No seu aspecto litúrgico e ritual, a Igreja Comunânime vive organizada. Toda igreja organizada possui sua liturgia e rituais. A organização, portanto, é necessária para uma igreja viva. Uma igreja organizada, por exemplo, mantém a decência e a ordem no culto, estabelece costumes que devem ser observados. Aí eu vou até ler isso aqui, 1 Coríntios 11, 16. Pastor, costume. Agora nós vamos sair de Atos. Vamos aqui para uma das cartas de Paulo, que no caso é a carta à igreja de Corinto, uma igreja bastante complicada, que sempre precisava de orientação sobre certas posturas que às vezes ele tinha. Vamos ler aqui o que está em 1 Coríntios 11, 16. Vamos lá. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costumes, nem as igrejas de Deus. Então, havia um certo costume a ser realizado na igreja local. Da mesma forma, em relação ao aspecto ritual. Nesse sentido, vemos a igreja primitiva batizando os primeiros crentes em águas e realizando a ceia do Senhor. Nós, da linha do Metodismo Pentecostal e também da Assembleia de Deus e da maioria das igrejas protestantes, cremos que Jesus só deixou duas ordenanças, que é o batismo e a ceia do Senhor. E isso faz parte do ritual. Agora, o ritual de como fazer o batismo, isso depende de cada igreja. Por exemplo, a Igreja Metodista Pentecostal batiza por imersão. Em algum caso muito, nas últimas decisões de constituição nossa, muito difícil, né? Por exemplo, um exemplo. A gente vai a um hospital e a pessoa está em estado terminal. Não tem como sair ali do hospital, vir para casa, já não. Deus pode curar. Sim, Deus pode curar, mas digamos dessa forma. E essa pessoa é pregada a palavra para ela e ela aceita Cristo. E ela diz, eu queria batizar, mas ela não tem como eu levá-la no rio ou numa piscina para batizar por imersão. Então, nesses casos, o pastor está autorizado a batizar por aspersão. Mas o batismo normal é por imersão. Algumas igrejas batizam por aspersão, ou algumas formas ritual. Para receber o membro da igreja também há diferenças, às vezes, algumas igrejas são mais protocolares no recebimento, outras menos. Enfim, há vários métodos, mas todas elas têm um ritual. Ritual de ceia, ritual de batismo, ritual de apresentação de criança, ritual de fazer um casamento, ritual para a consagração de obreiros, enfim, tudo isso. Nossa igreja tem os seus rituais
Na atual Constituição não temos, mas temos uma Constituição antiga que tem certos rituais, que nós, cada pastor da denominação, quando tem que fazer determinado situação, batismo, casamento, apresentação de criança, consagração de obreiros, ele segue o ritual da denominação para fazer. Portanto, é normal. E a igreja primitiva ela também fazia isso. Ela batizava em águas e ela realizava a ceia do Senhor, como está claro em 1 Coríntios 11, 23. E é bom sempre falar isso, meu amado irmão, porque hoje, infelizmente, na internet tem gente dizendo que batismo está errado, não precisa batizar, outros dizem que não precisa tomar ceia e vai por fora. Tem muita gente falando besteira fora da Bíblia, querendo, não sei se ganhar like, ou querendo difundir uma doutrina contrária à Bíblia. E aí muita gente fica na dúvida. Não tenha dúvida disso. Jesus disse que a igreja tem que batizar aqueles que aceitarem a Cristo. Quem crê e for batizado será salvo. E não é a salvação porque foi batizado, mas porque creu e aí batizou-se. E aquele que é batizado tem que participar da ceia do Senhor. E aí varia, pode ser mensalmente, tem igreja que faz 2 meses. Aí não estamos discutindo quanto tempo se faça a ceia. A Igreja Metodista Pentecostal faz mensalmente. E esses são as duas ordenanças de Cristo. Agora vamos, meu amado irmão, para a forma de governo de cada igreja. Eu já disse lá atrás, a forma de governo da Assembleia de Deus é uma, que é o Instituto, temos a revista e usamos ela, e a forma da Igreja Metodista Pentecostal é outra que estará, de certa forma, aqui também colocada. Tem forma melhor que a outra? Na minha opinião, como pastor, eu gosto da fórmula de governo da Igreja Metodista Pentecostal, me adaptei, sou antes de ser metodista pentecostal, era da Igreja Metodista, chamada Metodista do Brasil naquela época, hoje apenas metodista, e também era da mesma forma, embora haja uma diferença entre a metodista e a metodista pentecostal, mas tem alguns detalhes. Mas o irmão que tem outra forma de governo vai para o mesmo céu que eu. Somos salvos da mesma forma, ok? E a forma de governo dele tem abençoado pessoas, vidas têm sido salvas, e o nome do Senhor tem sido glorificado. Isso eu quero falar antes de falar de cada um desses sistemas. Então vamos lá. Governo das igrejas na diferença da tradição de cristã. Episcopal. Essa palavra traduz do grego episcopos e aparece algumas vezes no Novo Testamento, em Atos 20, 28, 1 Timóteo 3, 2, Tito 1, 7. No contexto atual, o episcopalismo defende que Cristo confiou o governo da igreja a uma categoria de oficiais denominado de bispos ou supervisores. Com o tempo, esse sistema passou a defender a primazia de um bispo sobre o outro e terminou culminando no papado romano. Esse modelo é seguido pelo catolicismo, por algumas denominações protestantes e pentecostais. Entre algumas denominações protestantes está o metodismo, e entre algumas denominações pentecostais, o metodismo pentecostal, metodismo wesleyano, que adotam a maneira episcopal. Aqui eu não estou fazendo crítica ao autor da lição, nem a CPAD, as lições da CPAD têm sido bênção em nossas vidas, utilizamos e louvamos a Deus, eu sempre oro e agradeço pela vida da CPAD, por termos essas revistas aqui à nossa disposição. Mas aqui o autor apenas falou de um defeito, ele não comentou virtudes. Ele comentou que, primeiro, episcopalismo, vem de episcopo lá no grego, a liderança de um bispo ou supervisor. Depois se entrou uma ideia de que um bispo, aí é o defeito onde ele colocou, um bispo ter a soberania sobre outros bispos, e daí acabou o papado romano. A gente pode discutir isso muito, não tenho tempo para discutir isso aqui, não vou entrar. Logicamente que a forma de governo da Igreja Romana, da Igreja Ortodoxa do Oriente, com uma liderança que está quase acima de Deus, isso está errado. E se houver um episcopalismo dentro de uma igreja, denominação protestante,
ou no meio pentecostal, que siga essa linha de que esse sujeito está acima de Deus ou lá nas alturas. Não. Como funciona a Igreja Metodista Pentecostal? Nós temos um sistema representativo. O que é sistema representativo, pastor? A nossa igreja local, cada igreja local, ela se reúne, ela tem a sua independência, de certa forma, né? Então ela se reúne. Ao final de cada ano, nós temos uma reunião com todos os membros da igreja. Aqueles que estão aptos, né? Alguns estão doentes, não podem ir, alguns nesse dia que é marcada a reunião estão trabalhando, ou têm uma prova a fazer, enfim, alguns acabam não participando. Nesta reunião, é dado o relatório de tudo que foi feito durante o ano, perfeito? Tudo que foi feito, todo o momento financeiro, momento de trabalhos, tudo que foi falado. E antes desse relatório é feita uma eleição para alguns cargos. Pastor não é eleito, presbítero, diácono, sim, são eleitos. O pastor indica e a Assembleia elege com sim ou não, com a votação, nem com sim ou não, com a votação. Se for uma pessoa só, é sim e não. Se eu tiver duas pessoas concorrentes, ou na época, não no meu ministério, quando eu assumi, mas lá atrás, quando o pastor era o pastor Hélio Soares do Nascimento, pastor da igreja local, que teve eleição com 5 pessoas para o diaconato para votar em 3. Então os 3 mais votados viraram diácono, os outros 2 não. Então, existe essa situação. Mas, se for uma pessoa só, o pastor está indicando Joãozinho aqui para ser diácono. Então, a votação é sim ou não. Se sim for a maioria, essa pessoa, então, irá ao diaconato, primeiro como experiência, e depois do período de experiência, será consagrado à função diaconal na igreja. Bom, então, o que é eleito ali também? Diretor das sociedades, nós funcionamos como sociedade, em outra denominação chamamos de união, não importa, é aquele grupo de homens, mulheres, ou senhoras, alguma igreja chamada, jovens, juvenis, adolescentes e crianças, que se reúnem para fazer trabalho na igreja. Também o superintendente da escola dominical, da sede das congregações, e se porventura tiver um outro cargo. Normalmente agora temos apenas a superintendência das escolas dominical e as sociedades, a liderança das sociedades. Essas pessoas eleitas, que podem ser, e aí eu vou falar uma palavra que talvez, dentro do contexto aqui da própria Assembleia de Deus, não se use muito, não se coloque muito, o leigo, aquele que não tem um cargo, não é diácono, não é presbítero, ele pode concorrer a esses cargos e ele também vai fazer parte da administração da igreja. Então, essas pessoas eleitas, os pastores, na igreja ao qual pastoreio temos eu e o pastor ajudante, o pastor Paulo César, presbíteros, diáconos, diretores das sociedades, superintendente da escola bíblica dominical, farão parte de um conselho. Esse sim se reunirá mensalmente e tomará as decisões administrativas da igreja. Vamos fazer uma obra, vamos pintar a igreja de amarelo, vamos comprar um instrumento, enfim, essas decisões dessa forma. Os dias dos cultos que vai ser realizado, se vai ser nesse dia uma decisão que é tomada no início do ano, programações que vão ser feitas pela sociedade, tudo isso é decidido. E a parte espiritual, recepção de membros, de exclusão de membros, se houver algum problema surgir dentro da igreja, graças a Deus até hoje não surgiu alguma heresia e precisa ser cortada ali, ser descolocada, são os pastores e os presbíteros que compõem o presbitério. Eles se reúnem, aí quando se for necessário, o pastor convoca e o presbitério reúne. É assim que a igreja é administrada. Pastor, mas por que episcopal? Então, administrativo. Nós temos um concílio regional, todo ano, em que reúne todas as igrejas da região, e essas igrejas, então, há relatórios, há eleições, tudo que for necessário ali. Esse concílio pode ser na minha igreja local, pode ser em outra igreja local, e tal. Dali saem representantes da igreja, do conselho, que vão para esse concílio. As outras igrejas também mandam. E antes do concílio geral, que é realizado de 4 em 4 anos, no concílio regional anterior, são eleitos, dentre aqueles que estão no concílio regional, representantes que vão ao geral. Esse geral trata de assuntos gerais da igreja e da reforma da Constituição e da eleição do superintendente regional,
que aqui foi dito no sistema episcopal, é o bispo ou supervisor. Nós chamamos de superintendente. Na igreja, não, na igreja metodista pentecostal, nunca tivemos o nome bispo. Não, nada contra, a igreja wesleyana é bispo, a igreja metodista é bispo, é apenas um sinônimo, superintendente geral, que vai ser o responsável pelo CNPJ da denominação, para tomar as decisões da denominação, juntamente com o colegiado, porque ele vai nomear entre os pastores da denominação um vice-presidente, um tesoureiro, um secretário e vogais, que vão reunir-se, quando necessário, em conselho geral. É pouco difícil de entender, às vezes, para alguns, porque realmente é um sistema um pouco mais complicado. Mas esse é o sistema, e é um dos sistemas que existe e é colocado, e é o sistema metodista pentecostal. Eu gostaria de explicar mais, falar um pouco mais, mas não dá, vamos ter que passar para os outros sistemas, que também temos que ver os outros sistemas das outras denominações, que também têm o seu mérito, né? O segundo sistema é o presbiteral. Alguns falam presbiterial, né? Aqui ele botou presbiteral. O ofício de presbítero, grego presbíteros, é encontrado no Novo Testamento em Atos 11:30, Atos 15:2. Contudo, no nosso atual sistema presbiteral, a igreja elege os presbíteros para um conselho. Dessa forma, o conselho possui autoridade para conduzir a igreja local. Há um Supremo Concílio ou Assembleia Geral que exerce autoridade sobre as igrejas de uma determinada região ou país. É o sistema seguido pelas igrejas reformadas e algumas igrejas pentecostais na América do Norte. Quanto à América do Norte, não posso dizer nada, realmente não tenho conhecimento, mas na igreja aqui no Brasil, especialmente, onde eu mais conheço é a igreja presbiteriana do Brasil. É um sistema em que existe presbítero regente e presbítero docente. O presbítero regente é o pastor e o docente são os outros presbíteros que ajudarão o pastor nesse conselho aqui dito a administrar a igreja em todos os sentidos. Então, é o sistema presbiteral. Está errado? Não é de acordo com a Bíblia? Não, é mais um dos sistemas que é aplicado, e louvado seja o nome de Deus. Por isso, há pessoas nessas igrejas aqui citadas pelo autor, todas as igrejas que seguem esse sistema presbiteral. Depois ele vai falar até um pouco de alguma situação da Assembleia de Deus também com esse sistema em algum momento atrás, e o nome de Deus está sendo louvado e glorificado. Não vou me estender muito aqui porque não é o sistema da minha igreja, então não adianta ficar falando do sistema de outra denominação, até porque não tem um conhecimento prático, apenas teórico. O terceiro sistema, congregacional. A prática de eleger os dirigentes da igreja local no contexto do Novo Testamento é vista em Atos 14:23. É aquele texto que nós lemos lá, que foi colocado anciões na igreja. Nesse atual sistema, o pastor é eleito pela Assembleia Geral da igreja local. Assim, as igrejas locais são autônomas nas suas tomadas de decisões, não estando sujeitas a nenhuma interferência que venha de fora. É o modelo seguido pelos batistas. Não só batistas, ele citou aqui, mas também os congregacionais. É lógico que o batista no Brasil é um sistema maior, também no mundo, né? A igreja congregacional é um pouco menor, mas também segue o sistema. Ele chama desse sistema até de democrático. Vou falar em tese, não vou falar em experiência. Nunca fui membro da Igreja Batista. Eles têm uma plenária, que é aquela reunião que, teoricamente, deveria ser mensal, de todos os membros daquela igreja local. Por isso, é congregacional. Tem a Convenção Batista Brasileira? Sim. As igrejas são ligadas a ela, inclusive se uma igreja for mudar um pouco o foco doutrinário, ela é até tirada da convenção, mas não há um bispo, e nem esse presbítero. Por exemplo, na igreja batista não há o cargo presbítero, é o pastor e abaixo dele vem os diáconos. Então, é a igreja local que toma todas as decisões. Aquilo que eu falei lá atrás, na igreja metodista pentecostal, vamos pintar a igreja, vamos fazer obra, vamos comprar um instrumento, é tomada por todos os membros. Inclusive, também a decisão de receber ou excluir membros é tomada por todos os membros. Inclusive, a igreja pode destituir o pastor, e aí sim a convenção manda um outro pastor para pastorear aquela igreja. Isso eu estou falando por alto, de certa forma,
em tese, porque eu nunca fui membro da Igreja Batista. E como eu falei do sistema presbiterial, é um sistema de governo, como outros que existem, e pessoas têm sido abençoadas pelos nossos irmãos batistas, congregacionais, da maneira com qual eles servem ao Senhor, e vidas têm sido salvas, e o nome do Senhor tem sido glorificado. E por último, o sistema de governo da nossa igreja. Ele está falando nossa igreja porque a revista da CPAD e a igreja é a Assembleia de Deus. Então, aqui eu direi, o sistema de governo da Assembleia de Deus. No contexto norte-americano, as Assembleias de Deus se aproximam mais do modelo do governo presbiterial. Veja o que eu falei para você. A igreja Assembleia de Deus nos Estados Unidos se apresenta mais como um momento presbiterial. Por outro lado, no contexto brasileiro, nossa igreja, ou seja, a Assembleia de Deus, reúne elementos dos sistemas episcopal e congregacional. Veja bem, meu amado irmão, a Assembleia de Deus americana está mais no sistema presbiterial. Aqui, episcopal e congregacional. Vamos ver. É, portanto, um modelo híbrido. Isso porque até... pastor, o que é híbrido? Eu vou te dar exemplo com um carro. O que é um carro híbrido? Ele funciona em dois sistemas de combustível. Ele funciona... Antigamente você tinha um carro gasolina e álcool. Hoje existe um gás e gasolina. Enfim, isso é uma coisa híbrida. Juntando um pouco de um sistema e um pouco do outro. Isso porque até o início dos anos de 1930, a Assembleia de Deus, por haver sido fundada por batistas, seguia um modelo congregacional. Eu várias vezes afirmei, dando aula na igreja local, quando alguém falava alguma coisa, alguém me pergunta, que o sistema assembleano era congregacional. Aqui o autor está falando que é um sistema híbrido. Então nós vamos ver aqui, é lógico que mais uma vez eu nunca fui assembleano, estudei no seminário assembleano, mas esses assuntos não foram tocados lá em eclesiologia. Então não podemos, porque era um seminário de origem assembleana, mas era um seminário que tinha pessoas da Maranata, eu da Metodia Pentecostal, de várias denominações diferentes, estudando juntamente naquele seminário. Então, isso aí não foi muito falado lá, a gente não, sempre nós falamos aqui em tese, e aqui, de acordo, aqui principalmente, porque o autor é assembleano, então ele está falando. Contudo, esse sistema de governo sofreu modificação a partir da Convenção Geral de 1930, quando elementos do modelo episcopal foram somados à sua estrutura de governo. Assim, o atual modelo de governo, em sua grande maioria, embora mantenha certa autonomia administrativa em relação à Convenção Geral e Estadual, a quem são filiadas, as igrejas possuem um modelo de liderança regional e local centralizado. Por exemplo, a autoridade de estabelecer lideranças pastorais nas igrejas locais pertence a convenções estaduais. Em alguns casos, essa função cabe a uma igreja sede, que preside sobre um conjunto de congregações locais a ela afiliadas. Mas eu digo em tese, não posso comentar isto. Até onde eu sabia, a Assembleia de Deus funcionava da seguinte maneira. Alguém fundava uma Assembleia de Deus e se tornava o pastor presidente desta denominação. Havia uma convenção estadual, a qual ele se filiava, e essa convenção estadual, junto com as outras convenções estaduais, eram filiadas à CGADB. Ou seja, ele não pode dizer que é um sistema congregacional, porque existe um presidente nacional da Assembleia de Deus, e já está há mais de 30 anos como presidente geral, José Wellington. Então, não pode ser chamado não é chamado de bispo, não dizendo que é um sistema episcopal, mas existe uma liderança, e existem lideranças regionais nas convenções. E hoje não, talvez há muito tempo, um pouco mais complicado, porque não existe uma convenção estadual, existem várias convenções estaduais. Então, até onde eu sabia, a igreja local. Se esse pastor tiver um problema, a própria igreja local define a sua substituição. Aqui diz que a convenção vai definir quem é o pastor de cada denominação. Só voltando lá à Metodista Pentecostal, eu sou pastor da igreja de Caxias desde 95, Desde 95, nós estamos em 2024, ano que vem faço 30 anos de pastorado. Se Jesus não tiver vir buscar a igreja, se eu estiver vivo, eu estarei fazendo 30 anos de pastorado.
mas eu não sou pastor porque eu quero ser o pastor por vontade minha, ou porque a igreja local quer que eu seja o pastor. Logicamente, alguém vai dizer, pô, pastor, a igreja não quer? Não, a igreja quer, a igreja não graças a Deus, temos um ótimo relacionamento com os irmãos, mas eu sou anualmente nomeado pelo superintendente regional. E assim como os pastores da outra igreja. E quando há necessidade, porque o sistema metodista é um sistema de revezamento. Então, teoricamente, os pastores deveriam estar. Eu deveria ter pastor na igreja de Caxias, depois pastorar outra igreja ali, outro de cá. Mas por nossa dimensão ser pequena e diversas circunstâncias, nós não fazemos esse sistema que na igreja metodista do Brasil funciona. O pastor passa, hoje funciona até um pouco diferente. Antigamente o pastor passava 2 anos numa igreja e ia para outra. Hoje o pastor passa 6, 7 anos, mas mesmo assim muda. Tem um pastor metodista, meus amigos, que já pastorearam 10, 12 igrejas no seu ministério inteiro, ou até mais. Porque 2 anos, 3 anos vai para outra, e depois dali passa mais 2, 3 anos vai para outra, e assim vai. Mas é um superintendente regional que me nomeia anualmente para o pastorado. E o dia que ele falar, pastor Hélio, o senhor vai deixar de ser pastor de Caxias, vai para a igreja X, eu terei que obedecer e sair da igreja de Caxias e pastorear outra, e o outro entrará no meu lugar, funcionando ali como o pastor da igreja local. Eu estou falando isso depois, no final do microfone. Só para terminar, antes de ler a conclusão, pastor, o senhor vê um sistema superior ao outro? Não. Eu, Hélio Ornelas, estou com 60 anos de idade praticamente, vou fazer, e sempre vivi no sistema episcopal. O sistema metodista e o sistema metodista pentecostal, que tem alguma diferença do sistema metodista, mas de certa forma, também podemos chamar episcopal. Então, não convivi com os outros, acho ele bom, me adaptei bem a ele, trabalho nele, sou pastor desde 92, e pastor que assumiu uma igreja desde 93, porque eu assumi Santa Marta como igreja em 93, hoje era congregação, mas na época era igreja, e ali pastoreei até assumir a igreja sede em Caxias, a qual estou até hoje. Então me adaptei a esse sistema, mas certamente alguém que foi sempre um sistema congregacional estará mais adaptado a esse. O importante é que todos esses sistemas, todos nós, trabalhando para a edificação do corpo, para a glória de Deus, o nome de Deus seja glorificado e almas sejam ganhas para Cristo. Para terminar aqui, conclusão. Nesta lição fizemos uma análise da igreja como organismo e organização. O que ficou claro é que as Escrituras destacam a igreja como organismo vivo e organizado. Nesse aspecto, juntamente com os presbíteros e diáconos, o colégio apostólico dava corpo e forma ao ministério local e da igreja neotestamentária. Embora essa igreja possuísse uma estrutura organizacional muito simples, contudo ela existia. Por outro lado, embora não haja nenhuma norma específica de como deve ser o governo da igreja no Novo Testamento, ao longo dos anos os cristãos têm procurado se inspirar no texto bíblico para regulamentar seus ministros e ministérios. Então vou só acrescentar, eu já disse lá, ele disse aqui também, por outro lado, embora não haja nenhuma norma específica de como deve ser o governo da igreja no Novo Testamento. Não existe norma. Alguém pode até defender, olha, o sistema episcopal é melhor. Outro diz, não, o congregacional é melhor. Outro diz, não, o sistema presbiteral é melhor. Tem mais base bíblica. Apenas uma defesa, meu amado irmão. Você pode pegar até certos textos. Por exemplo, alguém pode discutir comigo, vai dizer, não, a sua ideia está errada. A ideia é que João era bispo, era o supervisor das 7 igrejas na Ásia. Ele não era pastor das 7, ele era o supervisor, porque a mensagem que o anjo botou para ele, ao anjo da igreja, e o anjo era o pastor local. Então João estava ali já no final da sua vida, visitando as igrejas, vendo como elas estavam funcionando e trabalhando ali. Ok? Então, episcopal. Mas você pode ver outros textos que vai defender mais a ideia congregacional. Ele usa Atos 14:35 para que a igreja local colocasse a sua própria liderança. Então, há textos para cada uma desses sistemas. O importante, como eu falei anteriormente, é que seja tudo para a glória de Deus.
Um dia tudo isso vai terminar. No céu não tem episcopalismo, presbiterialismo, não tem congregacionalismo, não tem sistema híbrido, não tem nada. No céu vamos estar todos louvando e glorificando o nome do Senhor. Deus possa abençoar a todos em nome de Jesus. Se o Senhor assim nos permitir, semana que vem estaremos na lição 7, o ministério da igreja. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.